Bom dia, amigos. É uma alegria estar de volta, estar novamente trazendo a palavra de Deus para que possamos estar compartilhando das suas verdades. Amém? Então vamos ler hoje uma palavra que está lá no Antigo Testamento. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números 13. Eu vou ler aqui o 13:1, depois pulamos para o 31, 33 e assim por diante para nós darmos a conotação aqui do que estava acontecendo e para que possamos compartilhar aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Amém? Então, Números 13 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Bom, aqui Deus dá uma ordem a Moisés para enviar homens para espiar essa terra desejada por Israel. Mandou enviar um de cada tribo, né? E daí chegando lá e olhando, a maior parte deles teve uma percepção. No 31 diz assim: Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte que nós. Eles enxergaram que aquele povo era mais forte que eles. E no 33 diz assim: Também vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Viram que eles, diante daqueles homens gigantes, eles eram como gafanhotos. Então daí o povo começou a reclamar que Deus tinha tirado eles através de Moisés, lá do Egito, e eles estavam ali sofrendo, né? Então, no capítulo 14 de Números, versículo 5, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, se indignaram, né? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olhem só. Falou bem diferente daqueles outros. Somente Josué e Caleb viram isso. Disseram: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra e vai nos dar essa terra. Uma terra muito boa, né? Uma terra que mana leite e mel. Então tu vê que a visão de Josué e Caleb foi completamente diferente da visão dos demais. Não que quando Caleb e Josué entraram lá com os demais, na hora que eles foram abrir os olhos para olhar, os gigantes tinham se escondido. Não, eles enxergaram naturalmente através dos seus olhos a mesma coisa que os demais tinham enxergado. Os gigantes não se esconderam só diante do olhar de Josué e Caleb. Todos enxergaram a mesma coisa naturalmente falando. Mas Josué e Caleb viram que, mesmo tendo gigantes naquela terra, o Deus que estava com eles era muito mais forte que aqueles gigantes, podia derrubar aqueles gigantes. E enxergaram que a terra era muitíssimo boa. E mais, aqui tem uma chave, que é a chave da obediência, de agradar a Deus. Eles disseram no versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele não somente nos fará entrar naquela terra, como nos dará aquela terra. E enxergaram que aquela terra era uma terra que mana leite e mel. E disseram no 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo daquela terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Amém? Então eles disseram que não somente eles não deveriam ser rebeldes e não temer o povo daquela terra, porque como pão podemos devorar. Olha, irmãos, olha a visão que Josué e Caleb tiveram. Eles falaram que como se come um pão, eles poderiam devorar aquele povo.
Quando a gente come um pão, a gente come sem fazer força. É natural comer um pedaço de pão. Então eles enxergaram que tirar aquele povo de lá, que vencer aquele povo, é como se come um pão, como tu devora um pão, como tu come um pão sem fazer força. Assim eles não precisariam, tendo o Senhor do seu lado, nem fazer força para tirar aquele povo de lá. Foi isso que Deus falou no meu coração nessa manhã. Que quando Deus está conosco, a gente faz as coisas, por mais difíceis que pareçam, para nós é como se nós estivéssemos comendo um pão, um simples pão. E quando a gente come um pão, a gente não faz força nenhuma. Guarda essa sabedoria, isso que Deus falou no meu coração. Eu passo para ti agora, o Espírito Santo fala ao teu coração. Que os desafios que tu tem, embora muitas vezes existam realmente gigantes, aqueles gigantes para o Deus a qual tu serve não são nada e ele pode facilmente derrubar eles. Que para você vencer esses gigantes é como se você estivesse comendo um pedaço de pão. Você não faz força para comer um pedaço de pão. Então, para derrotar esse gigante que apareceu na tua vida, seja lá o que for, seja uma oposição de um homem, seja uma oposição de Satanás, seja o obstáculo que for, seja uma enfermidade, seja uma doença, para você vencer esse gigante, que para Deus não existem gigantes, para ele todos estão abaixo dele, ele não enxerga nenhum outro Deus diante dele. Para Deus não existe a palavra milagre existe somente para nós. Para ele não há um grau de dificuldade maior em fazer uma coisa ou menor em fazer outra. Para ele o grau de dificuldade não existe. Para Deus é fácil fazer todas as coisas. E quando ele vai nos dar vitória, quando nós entramos na batalha, como a palavra fala, que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós nos preparando, estando perto dele, nós estamos nos preparando para a batalha. E na hora da batalha é como comer um pão. Não precisamos fazer força e ele nos dá a vitória. Amém, queridos? Guarda essa palavra que Deus falou no meu coração nesta manhã. Josué 14:10. Mais adiante diz assim, ó. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Olha o que ele está dizendo agora, que o Senhor conservou ele, conservou a força e o vigor, mesmo tendo passado naquele deserto 45 anos, sou de 85 anos, estou forte ainda. Amém, queridos? Nem o tempo, nem o deserto, nem as lutas pelas quais você vai passar vão tirar o seu vigor. O Senhor vai permanecer mantendo você forte para fazer aquilo que precisa fazer para Ele. Você tem que ter no seu coração a promessa. Não é uma vontade sua, de algo que você deseja realizar. Você precisa de uma promessa de Deus na sua vida. Daí ande de acordo com essa promessa, mantenha uma postura de quem tem uma promessa. Adeque a sua postura para a promessa que Deus falou no teu coração. Não ande com as costas encurvadas ou cabisbaixo, mas ajuste a sua postura como a postura de um vencedor, como aquele que está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então coloque a sua postura ereta, a sua postura firme nas verdades, como quem enxerga além do natural. Você ajusta a sua postura como quem vai receber. Então comece a andar pela promessa e não pela sua vontade própria. Ajuste a sua postura de acordo com o chamado que Deus tem na tua vida e pise na terra. Não desconhecendo que existem gigantes, mas sabendo que o seu Deus que está ao seu lado é poderoso para derrubar os gigantes. E sabendo e não esquecendo aquilo que nós falamos, que vencer esses gigantes com o Senhor ao teu lado vai ser sem você fazer força alguma. Vai ser como comer um pão. Como devorar um pão, como você come um pão. Sem fazer força. Vai ser assim que você vai vencer um gigante. Porque não vai ser pela sua própria força, mas vai ser porque o Senhor está contigo. Mas é importante que você enxergue as adversidades e tudo mais que vier à sua frente, que vier nessa terra que você for espiar, que estiver presente no desafio que você entrar. É importante que você enxergue como Josué e Caleb, que a terra que o Senhor te dá é uma terra que emana leite e mel,
que é uma terra que você pode ir feliz, que é uma terra que, se você agradar o Senhor, como diz também em João 9,31, que o Senhor não somente vai te permitir pisar nessa terra, conquistar esse desafio, mas o Senhor vai te dar essa terra e ali você vai ser vitorioso. Amém? Só para finalizar, existe uma palavra também, João 9,31, se eu não me engano, que fala naquela parte em que aquele cego é curado e os fariseus vão indagar os seus pais, querendo saber como é que ele foi curado, quem é que curou ele, ele era realmente cego, e os pais ficam até com receio de dizer, e dizem, não, nós não sabemos quem é que curou ele, mas sabemos que ele era cego e agora vê. Porque eles queriam, assim, ficaram horrorizados de ver que tinha um homem que curava cegos. E os pais respondem, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Aqui é outra chave, irmãos, que vocês já devem saber muito bem. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade e obedece a sua palavra, a este Deus atende. Obedeça a Deus e enxergue além do natural. Enxergue o Deus que está ao seu lado e obedeça a Ele. Porque se você obedecer a Deus, Ele vai te atender. Como os pais falaram a respeito de Jesus quando curou esse cego. Que esse homem Jesus, eles estavam dizendo para os fariseus, para ser atendido e curar um cego, só poderia ser um homem que obedecia a Deus, que atendia a Deus. E assim Deus responderá a tuas orações. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Deus abençoe este dia, Deus abençoe a tua vida, a tua família. Voltamos agora, depois de uma semana, voltamos novamente com as mensagens. E até a próxima palavra, se Deus assim permitir.